Boa noite! Aqui vamos iniciar essa nossa 1 hora de mentoria. Uma coisa muito interessante. As pessoas me perguntavam qual a melhor técnica para uma determinada situação. Então, por exemplo, a gente tinha um rapaz que ele estava fazendo uma série de entrevistas de trabalho e ele precisava do inglês o inglês era um pré-requisito fundamental no trabalho dele. Então, ele precisava de confiança, ele precisava se sentir confiante o suficiente para chegar na frente de uma entrevista e corresponder àquilo que o pessoal estava querendo, àquilo que o pessoal estava exigindo. Então, eu lembro que ele me perguntava, para uma determinada situação de entrevista de trabalho, por exemplo, de todas as técnicas, porque a gente tem muita técnica dentro do curso Dominus, muita. A gente tem ancoragem, a gente tem ressignificação, a gente tem a própria calibragem, o rapport, a gente tem uma infinidade de técnicas ali que a gente vai utilizar conforme, obviamente, a situação. Então, ele me perguntava, ele foi um dos que perguntou muito em relação qual a técnica específica que eu utilizo para determinada ação, determinada atitude que ele gostaria de ter. Então, foi muito legal, assim, a gente teve uma aluna também que estava enfrentando um desafio com o pai dela hospitalizado e durante a nossa mentoria, o pai dela veio a falecer. Então, ela acabou, foi por um lado, que bom que isso aconteceu durante a nossa mentoria, porque ela conseguiu se valer muito das técnicas. Aliás, ela foi... Ela se sentiu muito grata, porque ela disse assim, Milene, que bom que foi triste perder meu pai, mas que bom que aconteceu durante a mentoria, porque eu consegui utilizar muito das técnicas de PNL para superar esse momento de muita dor na minha vida. Então, basicamente, essas mentorias elas servem para isso, para esclarecer as dúvidas da apostila, as dúvidas das técnicas, para que a gente tenha realmente maestria na nossa vida e consiga liderar qualquer situação desafiadora que a gente possa ter. Então, é para isso que eu estou aqui, para isso que eu quero ajudar vocês, e sei que a gente pode fazer isso acontecer da melhor forma possível. Um dos pressupostos, e aliás a gente vai falar hoje já dos pressupostos da programação neurolinguística, que é lá do primeiro módulo, é importante, muitas vezes a gente fica curioso para já ir para as técnicas de PNL. E os pressupostos da programação neurolinguística, eles têm um poder gigantesco de transformação na nossa vida. Gigante de transformação. E muitas vezes a gente passa até batido porque a gente já vai para as técnicas. E como é importante essa questão dos pressupostos. Gente, a gente tem que combinar o seguinte a partir de agora, fazer dos pressupostos as nossas novas regras de vida, porque é impressionante a transformação que tem. Em relação aos pressupostos da PNL, se vocês forem buscar nas bibliografias existentes dentro da programação neurolinguística, vocês vão encontrar às vezes 10 pressupostos, às vezes 8 pressupostos. O máximo que existe são 13 pressupostos, que é o que está no conteúdo do Dominus, tá? São 13 pressupostos da programação neurolinguística, sendo que o nosso instituto, ele é credenciado pelo Instituto do John Grinder, de Londres, que valida um dos pressupostos como o original da programação neurolinguística, que é o significado da sua comunicação é o resultado que você está tendo na sua vida. O que isso significa? Que qualquer coisa que a gente queira mudar na nossa vida, primeiramente a gente olha para o resultado. Muitas pessoas perguntam para mim assim nas aulas, professora, como que a gente sabe que a gente tem um problema na nossa vida? Baseado no resultado que você está tendo. Se o resultado que você tem lá não tá de acordo com aquilo que você quer, é porque alguma coisa você está comunicando de forma inadequada que você está tendo esse resultado. E a base disso tudo é nos nossos pensamentos. Tem uma equação assim que eu gosto muito, que é o seguinte, por exemplo, aqui a gente está tendo uma experiência, né? A gente está nessa hora aqui conversando sobre conteúdo, sobre pensamento, sobre crença, sobre resultado. Cada um de nós está tendo uma experiência
diferente. A experiência, o efeito que a gente tem aqui, o resultado que a gente tem aqui depende da experiência. Mas para isso, o que vai determinar essa experiência, se ela vai ser boa ou vai ser ruim, é muitas vezes o pensamento que a gente tem em relação àquilo que a gente está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, quando vão fazer alguma coisa, uma atividade física, como é que encara a atividade física? Como é que encara o trabalho? Como é que encara as finanças? Como é que encara um relacionamento? Se ela começa a dizer para ela coisas que limitam, mas isso aqui é ruim mesmo, isso aqui nunca consigo fazer, isso aqui não é para mim, eu nunca consigo ganhar dinheiro, como está difícil nesse ano de pandemia. A pessoa começa a verbalizar internamente os pensamentos que acabam limitando, ela vai ter um resultado lá na frente comprometedor. Porque não tem como. Nós temos, falando de crenças, as nossas crenças, elas estão alinhadas com o que a gente pensa. Na verdade, as nossas crenças é aquilo que a gente pensa. Então, como é que a gente faz para mudar o resultado? É mudando a nossa visão de mundo, é mudando a nossa percepção de mundo. E aí entram todos aqueles pressupostos que a PNL lá traz, que é, primeiro, o mapa não é o território. O que significa isso? O mapa não é o território. Tudo que eu estou tendo, tudo que a percepção da minha vida é apenas uma das formas de perceber. Existem várias outras formas de encarar o mundo, de perceber o mundo que talvez eu não esteja percebendo, que eu não esteja conseguindo olhar para isso. E quando a gente se dispõe a mudar esse olhar, ou seja, o que eu posso fazer agora de diferente, porque é sair de uma zona de conforto, é sair de uma posição de acomodação e ir para uma posição de proatividade de um jeito diferente. Mas para isso vai gerar o desconforto. Isso vai acabar muitas vezes levando a pessoa a pensar assim, mas aí eu não vou estar sendo autêntica, eu não vou estar sendo eu mesma. E pelo contrário, muitas vezes a gente adotar novos comportamentos, novas formas de pensar, é uma estratégia de sobrevivência, é uma estratégia inteligente para conseguir driblar aquela situação. Muitas vezes a gente passa por situações desafiadoras na vida e aí o significado que a gente dá é muitas vezes uma percepção de vítima. Mas olha só, como ele está sendo injusto comigo, meu chefe está sendo injusto, a empresa que eu trabalho é injusta, o meu marido não está me reconhecendo, o meu filho está sendo ingrato comigo, ou qualquer coisa assim. Mas se eu consigo mudar a minha visão e perceber o que eu tenho para aprender aqui, de que forma que eu posso usar essa situação que eu estou vivendo a meu favor para o meu crescimento, faz toda a diferença e muda todo o nosso resultado. É isso que eu quero convidar vocês assim a perceberem com base, né, em cada um dos pressupostos. Eu não vou ficar me detendo aqui em cada um deles, porque senão a gente vai se estender muito. Mas o que eu quero chamar a atenção é: façam dos pressupostos da PNL as regras da vida de vocês de forma definitiva a partir de agora. Porque isso vai fazer com que vocês mudem totalmente a forma de lidar com as situações. É a melhor técnica para a gente quebrar as crenças. Quais as crenças que nos limitam? A gente até confunde, né? Acha que, eu tenho medo de falar em público. Acha que isso é uma crença limitante. Na verdade, não é uma crença limitante. A crença limitante está muito mais embaixo. E está muito mais escondida, ela está muito mais arraigada. Então, é muito legal, assim, a gente começar a mergulhar, assim, cada vez mais nisso. Entra aquela questão, assim, de agora eu sei que eu já sei. Então, a gente começa a tomar consciência do que está acontecendo. É muito legal, porque uma das coisas que até falo, né, assim, já me perguntaram no curso, mas eu vou deixar de sentir raiva ou deixar de sentir tristeza? Não vai deixar de sentir essas emoções e nem seria saudável deixar de sentir essas emoções, porque essas emoções elas têm um papel super importante na vida da gente, que é a raiva de mostrar que a gente está sendo lesado de alguma forma, enfim. Mas o que faz a diferença é a rapidez com que a gente toma consciência disso. É assim, eu saio dessa posição de me tornar refém das minhas emoções, né? Isso é muito comum, as pessoas elas se sentem ansiosas, angustiadas, com medo ou tristes, e o que acaba acontecendo? Elas entendem que aquilo ali é para ser daquele jeito, que a vida é assim. E justamente o contrário, eu aceito, eu acolho, eu entendo que está acontecendo isso comigo naquele momento,
Mas agora, qual é a minha atitude? O que eu vou fazer com isso agora é o que faz toda a diferença, sabe? É o que a gente vai agora tomar consciência. Então, por exemplo, assim, esses dias aconteceu uma situação bem típica comigo, que foi de uma pessoa muito importante para mim, e ela falou alguma coisa assim que eu não gostei da forma como ela falou e nem do conteúdo que ela falou. Mas naquele momento, eu não gostei naquele momento, mas na mesma hora eu disse assim, ok, ela está falando sobre ela não está falando sobre mim. E isso é o que faz a grande virada de chave, porque aí a gente passa a ter controle da nossa reação. Eu não preciso ficar dizendo agora, ah, mas isso é tu, ou qualquer coisa assim. Ela tá vivendo, aquela pessoa estava vivendo uma dor muito grande, uma frustração na vida dela muito grande, e daqui a pouco ela vê algo acontecendo comigo e ela diz assim, ah, mas e eu não acho que isso que tu está fazendo está certo. Então, na verdade, ela estava falando muito da dor dela, ela estava falando muito da perspectiva dela de vida e não da minha. E quando a gente não tem a clareza, quando a gente não tem confiança suficiente, fica muito fácil a gente ficar comprando o ponto de vista das outras pessoas. E isso é o que eu mais vejo, assim, que as pessoas acabam sofrendo. Elas compram pontos de vista dos outros, principalmente da família. Porque a família tem um significado, um peso muito importante na nossa vida. E se daqui a pouco eu faço alguma coisa que desagrada, que não está de acordo com aquilo que alguém da minha família ou fora da minha família mesmo percebe ou acredita, ela vai me falar e se eu não estou segura, aquilo vai me abater. Então, é exatamente isso, assim, Eliane, opa, isso aqui está acontecendo comigo, fiquei angustiada, estou me sentindo ansiosa, para tudo. A ansiedade, ela é um estado emocional que inevitavelmente todos os estados emocionais nos levam a alguma determinada ação, determinada atitude. A ansiedade, por exemplo, ela pode nos levar a diversos comportamentos que a gente não quer. Por exemplo, comer demais, roer unha, tem gente que bebe bastante, acaba bebendo demais, consumindo álcool, ou se tornando agressivo com as pessoas. E isso é interessante, assim. Por exemplo, quando eu fico ansiosa, a primeira coisa que a minha tendência a agir é ir para a comida. Ai, meu Deus, deixa eu atacar o que eu tenho aqui porque eu estou me sentindo ansiosa. E isso faz toda a diferença. Não, só um pouquinho. Eu tô agora me sentindo diferente, tô ansiosa para tudo. E naquele momento, olha, eu vou dizer para vocês assim, ó, 3 minutos, parar por 3, 5 minutos que seja, para tudo naquele momento. E o que está acontecendo aqui? Eu estou ansiosa em relação ao quê? Muitas vezes, ou em relação a alguma coisa que pode acontecer, um projeto novo, uma aula para dar, uma palestra, seja lá o que for. Naquele momento, o que é que está acontecendo no meu corpo agora? E aí a gente passa a ter o controle. É assim, ó, eu que entro no comando aqui. Eu não sou refém das emoções. Eu é que entro no comando das emoções que podem surgir, que emergem. Porque a gente não sabe em que momento a gente vai sentir medo, a gente não sabe em que momento vai vir ansiedade, a gente não sabe em que momento vai vir angústia. Mas quando a gente, tipo assim, tá, deixa eu sentar aqui e chamar essa ansiedade para tomar um café comigo, sabe? Tá, o que está acontecendo aqui que cabe a mim resolver? E aí é puramente controle emocional. É fantástico isso. Então e isso vai se tornando um piloto automático. Hoje para mim assim é muito fácil. Imediatamente eu já percebo assim, eu tô bem, isso está me incomodando, isso não tá, aquilo que fulano falou me pegou, aquilo que fulana falou me incomodou, e é muito fácil porque a gente não se torna mais vítima dessas emoções. A gente é que passa o controle sobre elas. Ai, gente, assim, olha, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Uma das coisas que agora eu vou até dar o meu depoimento, assim, como aluna, né, de PNL, que eu já fui, que eu já tive sentada na cadeira de vocês. Quanto mais a Judith, que ela foi uma das criadoras da programação neurolinguística, ela ajudou a estruturar o metamodelo
ela foi esposa do John Grinder, e ela sempre diz assim, quando a gente vai fazer um curso de PNL, um curso de desenvolvimento humano que seja, ela afirma o seguinte: entra de copo vazio, entra sempre assim, sabe aquela coisa, deixa a mochila para fora, deixa tudo que a gente sabe para o lado de fora, mesmo que a gente tenha muito conhecimento. Porque eu lembro que quando eu fiz ela falou isso quando eu fiz o practitioner lá na Califórnia, e óbvio, tinha gente assim, era uma turma de 80 pessoas e tinha gente do lugar, de tudo que era lugar do mundo. Itália, França, gente dos Estados Unidos, gente do Brasil. E óbvio, eram só treinadores, né? Só trainers de PNL que já tinham tido uma bagagem assim gigantesca. E ela dizia o seguinte: vocês estão aqui, vocês já são treinadores em programação neurolinguística e estão aqui para aprender mais ainda. Então, para que vocês consigam aprender e absorver tudo isso, deixem as mochilas lá fora. E isso me chamou a atenção, assim, sabe? Porque ela dizia assim, mesmo que vocês já estejam treinados a ensinar e até mesmo a praticar essas técnicas de PNL, mas deixem as mochilas lá fora para que vocês consigam absorver ao máximo. Então, é muito bacana, assim, quando a gente se coloca, né, naquela posição de de que forma que eu posso usar isso aqui? Onde é que eu posso usar os pressupostos? Gente, e a todo momento a gente tem encaixe para as coisas, sabe? A todo momento. A todo momento. Eu posso, daqui a pouco, tá enfrentando, sei lá, a gente, né, por exemplo, que eu estou no meu prédio ainda, estou no meu escritório, daqui a pouco eu vou embora e alguém lá fora, o porteiro, alguma coisa assim, pode ser grosseiro comigo. A gente não tem o controle sobre o que os outros vão fazer, mas a gente tem o controle sobre como a gente vai reagir. E uma das formas, assim, é de estar sempre presente. É de estar, assim, é o poder de presença o tempo inteiro. Isso faz toda a diferença. Isso é bem a parte do início ali do estoicismo, né? Eu trouxe o estoicismo para dentro da programação neurolinguística justamente para trazer essa percepção, assim, a maioria das dores, tem até estudos sobre isso, que a maioria das dores das pessoas, do ser humano, ela consiste em coisas que ela não tem controle nenhum. Então, exemplo, ela sofre porque está chovendo lá fora, mas ela não tem controle nenhum sobre o tempo. Mas ela sofre porque o tempo não está de acordo com aquilo que ela tinha imaginado. Né? As pessoas assim, puxa vida, eu programei férias e aí durante as minhas férias choveu o tempo todo. Mas isso está sujeito a acontecer, senão a pessoa não pode tirar férias, se ela não sabe lidar com a chuva, se ela sabe que ela não vai conseguir lidar com a chuva durante as férias dela, ela não pode sair de férias porque ela está sujeito a ter isso. Então é muito doido isso na mente das pessoas. E diz justamente isso, né? Isso, aliás, eu estava dando uma olhada aqui. Esse é um livro, Meditações, gente. Eu acho que não está na lista lá do PDF. É do Marco Aurélio. Isso aqui, na verdade, é um diário do Marco Aurélio, que foi o maior imperador de Roma. Pensa o seguinte, olha a capacidade que esse cara teve. Ele liderou Roma por 18 anos. Ele conseguiu ser líder de Roma por 18 anos. Foi o maior líder da história de Roma por todo esse tempo. Então, imagina a capacidade de liderança que esse homem tinha. E aí, o que acontecia? Todos os dias, ele escrevia num diário. E óbvio, né? Isso há muitos e muitos anos. E foi encontrado, os papéis que ele escrevia foram encontrados e foi traduzido para diversas línguas. E eu fiz questão, assim, custei para encontrar no sebo, porque esses livros, assim, já de mais tempo já não são tão fáceis assim. E tudo ele anotava, tudo ele tirava proveito. E tudo aquilo e ele foi o maior, o líder, assim, que mais praticou o estoicismo, que era justamente aquilo que não estava no controle dele, ele não se envolvia. Ele sempre fazia aquela coisa, o exercício assim de eu vou me envolver aqui, com aquilo que está no meu controle.
Eu vou dar atenção àquilo que cabe a mim. Eu vou observar e comandar aquilo que tá. Ah, esse aí. É isso aí, Adri. Aham, meditações. Ai, e é um livro baratinho, gurias. Olha aqui, ó, pequenininho. Ele é daqueles livros de bolso, sabe? Na Amazon. Aham. Ai, coisa boa. Olha, ele tem é quase é quase assim passagens bíblicas, sabe? É muito legal. Aliás, a Bíblia é um grande livro do desenvolvimento humano. Se a gente parar para observar e ler atentamente, né? A Bíblia tem um exercício assim de interpretação que a gente precisa fazer muito grande. Mas quando a gente, enfim, mergulha no desenvolvimento humano, a gente vê também. Eu não estou entrando aqui em questão de religião, né? De forma alguma, mas é para trazer essa visão assim da gente se ocupar dentro daquilo que está no nosso controle. E aquilo que a gente não consegue controlar, esquece, deixa, entrega para o universo e cabe a nós buscarmos alternativas. Bom, se nas minhas férias choveu, ok, ótimo, o que eu vou fazer com isso? Né? O que eu vou ler, eu vou dormir, eu vou meditar, eu vou me divertir com aquilo que o mundo me trouxe. Eu vou fazer a limonada do limão que a vida me deu. E isso é bem dentro do capítulo também da ressignificação, né? Da ressignificação esse espaço. Ressignificação esse espaço já é a técnica, mas a ressignificação em si, que é a arte assim de da gente, ok, olhar para a vida, perceber o que a vida está nos entregando, o que a vida está nos dando e ok, é o que eu tenho para fazer, é o que cabe a mim e é isso. O resto, eu tenho que deixar a vida correr, né? Não dá para a gente ter o controle sobre tudo. Então, de fato, assim, é o maior ensinamento do estoicismo e que traz para dentro da PNL, porque a PNL é uma ferramenta que liberta. O Tony Robbins, eu lembro que num curso que eu fiz com ele, o DWD, lá na Califórnia, ele fala muito da questão da fisiologia, né? E o que a gente faz com. Parece, ai gente, eu confesso para vocês assim, até no início, quando eu comecei a fazer PNL, eu pensava assim, bah, mas esse negócio é meio bobagem, né? De tu ficar endireitando os teus ombros para trás, levantando a cabeça, pega uma imagem, diminui ela, que isso tem lá no padrão Swish, pega uma imagem, diminui ela, amassa, bota no lixo, levanta a cabeça, qual é a imagem que tu quer, substitui, amplia, coloca luz, coloca cor, coloca brilho. Eu pensava assim, gente, mas isso é uma bobagem, né? Porque como é que eu vou transformar um problema, digamos assim, numa solução fazendo esse tipo de coisa? Porque e é fantástico o poder que isso tem. Porque, na verdade, o que tu precisa pode até ter uma situação, uma contingência que a gente precisa resolver na vida, mas o que vai determinar isso é o estado emocional que a gente vai escolher. E, gente, estado emocional é escolha. É escolha. Eu posso dar o significado que for. Se alguma determinada situação desagradável acontece na minha vida, é claro que eu não quero que aquilo seja desagradável. É claro que se eu fosse escolher, eu não gostaria que aquilo tivesse acontecido. Mas se aconteceu, qual vai ser a escolha que eu vou adotar? E tem muita gente que aí entra no processo de vitimização, e eu digo isso é processo de vitimização, sim, quando eu digo assim, mas eu não tenho o que fazer, porque o meu filho gritou comigo, porque o meu pai não sei o quê, porque o meu ex-marido isso, porque o meu marido me traiu, porque qualquer coisa que tenha acontecido na minha vida de tragédia. Mas ainda assim, como a gente vai reagir a isso é uma escolha. E quando a gente escolhe reclamar e dizer, ai, mas olha só, pobre de mim, porque eu não tenho, porque comigo as coisas são sempre assim, a gente bloqueia a nossa mente e não encontra solução para qualquer coisa que seja. Qualquer coisa que seja. Puxa vida, mas esse negócio não deu certo. Puxa vida, mas esse projeto deu errado. Ok, vamos parar e agora olhar para isso e perceber assim, quais são as atitudes que eu preciso tomar de imediato e de ação agora para que eu consiga mudar o resultado que eu tenho.
E aí é a chave da virada. E esse é o empoderamento. Só que tira a gente daquele confortozinho, até medíocre, né? Porque quando a gente começa a reclamar, a gente é coitadinho. A gente quer colo, a gente quer que alguém passe a mão na nossa cabeça. Nos atendimentos individuais que eu faço, muitas vezes a pessoa, ok, ela vem com uma determinada situação, uma queixa, e eu pergunto para ela o seguinte: o que que tu deseja agora com isso? E ela olha para mim e diz assim: eu não sei. Muitas vezes, o problema está justamente quando a gente não sabe qual é o caminho que a gente quer. E quando, o que que faz uma pessoa não conseguir saber o que ela deseja? É porque o foco dela está na dor. Ela fica olhando para a falta, ela fica olhando para o problema, ela fica olhando para o que está faltando, para a situação em si, porque fulano falou isso, porque está acontecendo isso, e ela não consegue sair dessa posição de vítima e buscar a posição, ok, então o que que eu posso fazer em relação a isso? Por pior que seja a situação, por pior que seja a situação, não ficar na posição da vítima, mas entrar numa posição de poder e de atitude proativa, né? De o que que eu vou fazer com isso? E é isso que faz toda a diferença. Exatamente. Perfeito, Rodrigo. Porque a nossa tendência é de julgar. E não tem como a gente não julgar. O julgamento é até uma questão de sobrevivência, né? Não existe como, isso é uma outra pergunta também que às vezes os alunos fazem, tem como a gente deixar o julgamento de lado? Não tem como a gente deixar de julgar, porque o julgamento faz parte da nossa sobrevivência. Então, eu tenho que julgar se alguém vai, se eu confio ou não confio, por exemplo, se eu posso acreditar ou não numa pessoa. Então, faz parte, o julgamento faz parte. Então, é muito fácil a gente sair julgando as pessoas. Mas olha só que pessoa grossa, estúpida, ou isso, ou aquilo, grosseiro. Mas, na verdade, todo o ser humano que age de uma forma grosseira é um ser humano gritando por dor, gritando uma dor interna e pedindo ajuda, clamando por ajuda. A dor, a grosseria, a agressão verbal, ela é uma forma distorcida de pedir ajuda. A pessoa não sabe. E muitas vezes ela vem até disfarçada de arrogância. É assim, a pessoa se coloca numa posição de arrogante, de superior, para encobrir uma fraqueza emocional. E isso é muito dolorido, isso é muito forte. Então, por isso que a PNL é eu acredito, talvez até a principal técnica que resolve conflitos, principalmente até de relacionamento também. Porque quando alguém vem e tá chateado comigo e grita comigo ou fala de uma forma agressiva comigo, é um ser humano que está querendo, que tem alguma necessidade escondida por trás e que a gente não está conseguindo de alguma forma ver. Então, aí tem o chunking fogging, que ajuda a fazer um processo de ressignificação e identificação, né? O que que a gente quer aqui? Do que a gente está tratando? E é muito legal porque não é no sentido de nós nos colocarmos acima disso, mas é nós nos colocarmos assim, ok, eu vou acolher, porque eu sei que tem algo que está acontecendo aqui, que talvez eu não saiba. E a gente se colocar a serviço dessa pessoa, né? É se colocar a serviço da vida. É se colocar assim, de que forma que eu posso te ajudar? Quando tem alguém sofrendo, alguém em sofrimento, é maior, a gente se sente até bem. É muito bom fazer o bem para as pessoas. Quando tem um cliente que chega brabo na loja, quando tem um cliente que age de uma forma, né, desequilibrada, enfim, a gente pode rotular de qualquer coisa que seja, e a gente acolhe essa pessoa, né? A gente acolhe e diz assim, ok, eu te entendo, não, tranquilo, fica tranquilo, a gente vai resolver, né? É uma forma até de acalmar, e é interessante porque as pessoas muitas vezes elas esperam o mesmo tipo de atitude, a mesma reação. Então, se alguém chega lá na tua loja ou para qualquer um de nós aqui de uma forma grosseira, de uma forma agressiva,
essa pessoa no íntimo, no inconsciente dela, ela está esperando a mesma coisa. Ela está esperando que você reaja da mesma forma, para ela conseguir se defender ou até mesmo atacar. E quando ela se sente acolhida, ela tranquiliza, ela acalma. E aí a gente consegue conversar num nível bem diferente. Então é muito legal quando a gente faz essa prática, né? Isso funciona muito em relacionamento. Né? Alguém vem e diz assim, puxa vida, mas não viu isso aqui que estava aqui em cima? Né? E diz assim, ok, eu posso conversar contigo, respira, vamos respirar um pouquinho e a gente pode conversar de um outro jeito, de uma outra forma. Eu quero te entender, eu quero me colocar aqui à tua disposição, eu quero ver o que eu fiz, deixa eu entender aqui o que está acontecendo, né? Obviamente, dentro de relações saudáveis, né? Hoje, inclusive, até estava vendo, é o dia hoje internacional de violência, anti-violência contra a mulher. E é interessante, assim, que, infelizmente, a gente ainda está num mundo que existe muita agressividade contra a mulher, né? Pelo simples fato de que o homem é mais forte e ele se vale dessa força muitas vezes para agredir. E então acho que quanto mais fortes, né, nós mulheres formos, mais a gente consegue combater isso, porque eu acho que eu pelo menos acredito, é a minha crença de que a gente consegue minimizar a violência contra a mulher se tornando forte emocionalmente, porque nada é mais forte do que a força emocional, né? A força física, ok, mas ninguém vai se aproximar de uma mulher forte, ninguém com uma força bruta ou brutal, agressiva, se aproxima de uma mulher com uma força emocional inabalável. Eu acredito muito nisso. Então, quanto mais fortes nós formos para esse mundo aí fora, mais a gente tem a capacidade de reverter isso e de entrar numa ciranda mais saudável. E é uma questão de percepção mesmo. E aí é justamente isso, assim, muitas clientes eu tenho, só fazendo esse parênteses, né, nessa questão da mulher, tenho muitas clientes que elas vêm buscar justamente a confiança, né, a confiança suficiente para se independizar ou financeiramente ou emocionalmente, porque não consegue sair daquela situação que está. E isso vale, na verdade, para todo mundo, né? Isso vale para homem, vale para mulher, não é só uma questão de gênero, é uma questão de ser humano mesmo. Isso é uma forma super legal de conexão com as pessoas, né? Porque quando a gente presta atenção, a gente capta, assim, a gente, né, presta atenção e diz assim, tá, mas quer que eu mostre para ti como é que funciona isso? Posso te mandar enfim, dependendo se for alguma coisa de trabalho, posso te mandar um gráfico, posso te mandar um material impresso, enfim, ou um e-mail, qualquer coisa assim, um PDF, sei lá. É muito legal, a pessoa se sente mais confortável, assim, também, né? Ou dependendo do sistema representacional que ela se comunica. É muito legal. A gente está tendo a turma presencial aqui em Porto Alegre e é muito legal, assim, o pessoal escreveu os textos, né? Aliás, quem não me mandou os textos, manda do sistema representacional, que é muito legal, muito bacana mesmo. E, gente, assim, ó, fazer uma carta para alguém, assim, sabe? Fazer bilhetinho, usando sistemas representacionais. Nossa, gente, faz um efeito, faz... É muito bom, é muito bom. E lá na apostila tem todas as palavras ali, né, que representam cada sistema representacional. Então tá, gente. A gente está com um grupo de WhatsApp ali também. Qualquer dúvida, pode escrever lá. Tamo junto nessa aí. E até quarta-feira que vem. E eu quero saber dos desafios de vocês.